E aí pessoal, tudo bem? Eu me chamo Vinícius e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouco sobre o Prêmio Nobel de Medicina e Fisiologia do ano de 1910. O nosso personagem nasceu em Rostock, na antiga Prússia, na atual Alemanha, em 1853. Ele nasce em um contexto onde um certo monge austríaco havia realizado um trabalho muito interessante num campo um pouco estatístico, né? Onde ele investigava as características das ervilhas, por que elas eram lisas, por que elas eram rugosas, por que elas nasciam com certa cor, né? Com a coloração amarela, verde, tamanho. Ele investigou diversas características, mas ele não sabia qual era o porquê, qual era a razão delas expressarem determinado fenotipo. Então ele descobriu e elucidou certos fatores dominantes e recessivos através da estatística, da matemática. Logo de ele apresentar esse trabalho, não foi bem tão aceito, né, pela academia, pelos meios acadêmicos, né, pela comunidade científica, porque na realidade não entenderam bem o que o Gregor Mendel estava realmente entregando, né, para a humanidade. E o nosso vencedor, ele vai se relacionar porque ele passa para tentar desvendar, de certa maneira, os trabalhos do Mendel. O nosso vencedor se chama Ludwig Albrecht Kossel. O Kossel estudou na Universidade de Estrasburgo, se graduou lá, teve grandes médicos, grandes inspirações. A química na Alemanha vinha crescendo muito e isso inspirou muito o Kossel a seguir um caminho da bioquímica, da biologia molecular, da biologia celular. Ele, logo de se graduar em medicina, ele apresentou a sua tese de doutorado, foi lecionar na Universidade de Marburg, onde ele estava em uma cátedra de fisiologia e de química médica. O que é necessário a gente comentar antes de dar procedimento na biografia e na obra desse grande médico pesquisador é que logo quando ele se graduou, existia um outro cientista chamado Johann Neisser que fez certas aportações importantes na investigação que a gente vai falar hoje. O Neisser, o que ele fez foi estudar os leucócitos, né, os glóbulos brancos que estavam no pus. Então ele retirava o pus de uma pústula, de alguma ferida, colocava no microscópio e usava diversas técnicas histológicas e histoquímicas para saber o que existia lá dentro dos glóbulos brancos. O que ele viu que lá dentro do núcleo havia uma substância ácida que continha fosfato e nitrogênio, mas ele não sabia muito bem o que era, então ele denominou essa estrutura como nucleína. Esses estudos foram muito importantes e o nosso personagem de hoje, desse vídeo, o Kossel, ele percebeu a relevância desse material e passou a estudar com muito mais vigor e profundidade. E ele desenvolve métodos e passa a descrever as estruturas que lá estavam, a histidina, a estona, a protoaminas e outras substâncias como as bases nitrogenadas. E com a colaboração de diversos bioquímicos se descrevem então as novas bases nitrogenadas, timina, adenina, guanina e citosina. Passado alguns anos, a estrutura vai ganhando mais forma e eles conseguem descrever o que era um nucleotídeo, né? O que era um nucleotídeo, o que era um ácido nucleico. O Kossel participou de diversas investigações, esse campo foi crescendo muito e ele foi a base para a gente poder entender o que era o ADN, né? Que é a molécula da vida, a molécula que contém todas as informações genéticas que serão expressadas no nosso fenotipo, né? Então, desde a aparência física, comportamental e também guardando ali informações de algumas doenças que poderão vir a se expressar. Claro que esse campo ele estava apenas começando
e ele ia se desenvolver muito melhor futuramente. E nós vamos falar de outros prêmios Nobel, como o James Watson, o Francis Crick e o Maurice Wilkin, que também beberam na fonte do COSEL, tá? Claro que ganharam o prêmio só em 1962, então vão ter vários vídeos para a gente poder chegar na obra deles lá. E a ciência, embora estava evoluindo em diversos aspectos, ela regredia também em aspectos muito mais importantes. A teoria de Darwin, né, da seleção natural, uma visão mais evolucionista, ganhava muita credibilidade dentro da comunidade científica. E o mecanismo da genética auxiliaria também a demonstrar como as características eram passadas de uma geração até a outra, né? O que acontece é que aí surgem diversas teorias eugenistas, né? Teorias que o próprio primo do Darwin, o Galton, foi um dos grandes fomentadores. Não só o Galton, mas a comunidade médica, né, em sua maior parte, estava apoiando essa visão eugenista, né, de raças superiores, como o Dr. Morton, que vivia na Filadélfia e fez uma enciclopédia de crânios. Ele colecionava diversos crânios e fazia diversos experimentos fajutos para mostrar que o crânio do branco nórdico era superior ao crânio dos negros, asiáticos e outras etnias que ele queria comprovar que era inferior. Investigadores relevantes como o Broca, também, que a gente estuda, né, a área de Broca e outras regiões que ele aportou dentro da neuroanatomia, né, e neurofisiologia, foi também um médico eugenista que queria comprovar que sim, que algumas regiões eram mais desenvolvidas nos brancos, né, nos arianos, nas raças mais superiores, ditas por ele, obviamente, e que outras etnias, outras raças teriam menos desenvolvidas algumas áreas cerebrais. Então, o que eu queria terminar esse vídeo falando, não que o COSEL era um eugenista, eu não consegui encontrar nenhum arquivo, nenhuma informação que comprovasse isso, e não estou afirmando que ele era, mas que informações que por muitas vezes nós pensamos que elas são que elas fazem parte do progresso, nem sempre essas informações são usadas para o bem, né? Então, nos Estados Unidos, na Europa, houveram diversas campanhas e congressos médicos falando sobre as raças superiores, que elas continham no seu material genético todas as informações e todos os ingredientes para uma pessoa bem-sucedida, uma pessoa educada, uma pessoa culta e erudita, e aqueles que tinham no seu código genético uma herança de outras etnias e outras raças, eles traziam consigo a propensão à criminalidade, a propensão a estupro, a propensão a ser um estuprador, no caso, né, a ser um assediador, a ser um criminoso, a ser um alcoólatra e também desenvolver doenças. Existia uma crença que as raças superiores tinham menor propensão a ter doenças. Então, demonstrando somente que as informações científicas, se não usadas com ética, com coerência e com uma certa moralidade, elas podem trazer muitos danos para a sociedade. Mas, de qualquer forma, o COSEL, como eu disse, não encontrei nenhuma informação que pudesse comprometer a biografia dele. Ele parece que foi um sujeito que investigou mais a questão das proteínas. Ele ganhou o seu prêmio Nobel pelas suas descobertas das histonas, das histidinas, das protoaminas, e fez investigações em outros campos da bioquímica, né, com alguns metabólitos intermediários do ciclo da ureia, a arginase, que participa da formação da ornitina e da ureia, né? E fez algumas outras aportações em outros campos, mas não tão relevantes quanto o que a gente tratou. Foi importante sim o que ele desenvolveu, claro que depois viriam outros modelos de dupla hélice, modelos do dogma central da biologia molecular, que ele não participou tanto, mas ele sabia que as enzimas eram componentes importantes para a expressão de proteínas, mas não foi ele que descreveu. Então foi um cara extremamente importante para esse campo,
da genética, da biologia molecular, porque hoje a gente sabe que existem várias doenças hereditárias e que existem formas da gente poder evitar a expressão dessas doenças, inclusive o câncer é uma delas, né? Por hoje o vídeo fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer coisa deixem aí nos comentários e nos vemos em breve. Um abraço a todos.